Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 3 de maio de 2022, terça-feira, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje também a igreja celebra a festa de dois apóstolos, São Filipe e São Tiago Menor. Falamos Tiago Menor porque justamente existem dois Tiagos, São Tiago Maior, ou São Tiago de Compostela, como alguns conhecem, e São Tiago Menor. Vamos então à Palavra de Deus, para que essa palavra fortaleça a nossa vida. Se você está no nosso canal no YouTube, não esqueça, deixar o joinha, o like, para ajudar com que esse vídeo possa subir e aparecer para mais pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e compartilhe também para que outras pessoas recebam esta meditação da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é São João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o contexto desse evangelho de hoje, escolhido justamente para a festa de São Filipe e São Tiago, por causa desta fala de Filipe para Jesus, querendo que ele mostre, que ele revele o Pai. Estamos no contexto da última ceia. Jesus, reunido com os discípulos na última ceia, fala da traição de Judas, fala de vários assuntos com os discípulos. E Jesus então também fala sobre a sua partida. É daí que então começa este diálogo. E então, o primeiro ponto é o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo com uma missão, a missão dada pelo Pai, e nos convida a ver nele o próprio Deus. E o que é essa palavra de Jesus? Ver nele o próprio Deus. Quem me vê, vê o Pai. Não é porque nós confundamos, como se tivesse uma fusão de Jesus e do Pai, como se fosse tudo a mesma coisa. É Deus, único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é nesse sentido que Jesus é a manifestação para o mundo do rosto do Pai, da obra
e da vontade do Pai. E a única forma de ver a Deus é contemplar o próprio Deus na pessoa de Jesus. Uma outra linguagem nós podemos também falar que é um caminho que sai da aparência para a essência, né? Porque a própria palavra de Deus vai dizer assim: ninguém viu a Deus, né? E os nossos irmãos judeus, os irmãos da antiga aliança e na história do povo de Deus, sempre se guardou muito essa realidade. Quem tivesse acesso a Deus morreria. Tão grande era Deus, né? Moisés, o único que teria visto Deus face a face, né, e falado com Deus, por isso é o grande profeta. Mas o povo da antiga aliança sempre carregou isso, que sempre seria impossível para o ser humano ver a Deus e permanecer do mesmo jeito. Ao longo da história, Deus se manifestou algumas vezes, como na sarça ardente e outras experiências, mas nunca se pôde vê-lo face a face diretamente, né? Então, em Jesus, ao contrário, a humanidade vê o rosto de Deus, porque Deus assumiu a nossa humanidade, tomou a nossa carne. Filipe faz um pedido muito ousado, né? Aí, como eu acabei de dizer, primeiro porque era comum, isso era sabido do povo de Israel, que ninguém jamais podia ver Deus face a face. Então, esse pedido dele é ousado nesse sentido. Mas é ousado também porque ele esperava, no fundo, que Jesus permitisse uma teofania, uma palavra teológica que a gente usa para falar da manifestação de Deus. Ou seja, ele esperava que Jesus, então, desse um jeito que Deus pudesse se manifestar para eles. De certo modo, Jesus vai fazer uma teofania quando sobe ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e ali se transfigura, né? Mas não é ainda no sentido como Filipe esperava e desejava. Então ele esperava uma grande manifestação de Deus. E aí Jesus vai dizer que o caminho não é esse, né? O caminho passa por ele mesmo, o Deus que se fez carne e assumiu a nossa humanidade. Então queremos ver a Deus, queremos participar dessa vida divina, devemos passar por Jesus, né? Jesus nos leva a compreender a economia da salvação, né? Essa palavra economia da salvação, palavra economia de oikonomos, o cuidado, a gerência da casa. A economia da salvação é justamente o plano de Deus ao longo da história para manifestar o seu amor e convidar o homem à sua vida divina e, ao mesmo tempo, resgatar e salvar o homem da morte eterna. Em Jesus, então, vendo o próprio Deus, nós somos colocados a compreender essa economia da salvação, esse plano de Deus através de Jesus para salvar, libertar e incluir o ser humano na sua vida divina. Os versículos 12 a 14 já nos colocam diante de dois outros temas. O tema das obras de Jesus e as obras daqueles que creem em Jesus. Jesus diz assim, que quem acreditar nele fará obras maiores que ele fez ainda, né? O que significa, de fato, esse versículo? Não é que, porque eu creio em Jesus, então eu vou fazer coisas maiores, grandiosas, muito mais do que Jesus fez, né? Mas essa expressão, segundo alguns estudiosos, quer dizer justamente o seguinte: no tempo e no espaço em que Jesus esteve em nosso meio, ele fez muitas coisas, milagres, libertações, curas, manifestou o reino de Deus, morreu na cruz e ressuscitou. Mas a igreja, os discípulos,
poderão, ao longo dos tempos, fazer muito mais na força, no poder e na ação do Espírito Santo. Quantas e quantas pessoas, desde que Jesus subiu aos céus, não foram atingidas pelo anúncio da graça da salvação em Jesus, através da missão que os discípulos, que os apóstolos e que a igreja fez. Então, é nesse sentido que Jesus está falando fazer obras maiores. Depois, Nosso Senhor fala da oração, né? O que pedirdes em meu nome, eu atenderei, ou o Pai atenderá. Então, é a oração feita ao Pai em nome de Jesus. A igreja sempre usa isso, tanto que na liturgia reza ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Agora, não podemos nos esquecer de que esta oração que Jesus fala que nós podemos fazer e que será atendida, ela não é uma fórmula mágica. Pronto, eu peço pelo nome de Jesus e tudo está resolvido. Né? Porque tem gente que às vezes até quer gritar, pelo nome de Jesus, mas não é bem assim. É justamente na fé, crendo em Jesus e vendo nele a manifestação do Pai. E pedir o quê? Pedir o que Jesus pediria. Você pode pedir gritando de todo jeito, no nome de Jesus, para você ganhar na loteria. Que pode ser que você não vai ganhar, porque isso não é a vontade de Deus, isso não é o projeto de Deus para a sua vida e para a sua salvação, sobretudo. Né? Então, aí é um passo. Outro também é que a nossa oração nunca é suficiente por causa de nós mesmos, por nossa causa. Então, ao contrário, nossa oração ela é sempre apresentada ao Pai, confiada nos méritos do próprio Jesus. Nos méritos do próprio Jesus. E a nossa oração é sempre um pedido em nosso favor para a nossa salvação, mas segundo a vontade do Pai. Deus nunca vai fazer e vai nos dar algo que não interessa e que não vai ser favorável para a nossa salvação. Portanto, ouvir de Jesus que a gente pode pedir ao Pai que será atendido, não significa, como disse um autor certa vez, que eu tenha um cheque em branco assinado por Jesus para descontar no banco celestial. Né? Não é isso. Ao contrário, é comprometimento, é fé em Jesus. E vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. 3 passos para te ajudar na oração a partir do texto da palavra de Deus de hoje. O alongamento, o aquecimento e o treinamento, como a gente pode fazer numa academia. Neste momento, o passo do alongamento significa que você vai se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo. Pode acender uma vela, pode ouvir uma música para deixar seu coração aquietar e entrar na sintonia do coração de Jesus. No segundo passo, o aquecimento. 3 palavras nos ajudam. Que apelo, que condição e que advertência o Evangelho nos faz. Hoje podemos dizer que o apelo é o próprio Jesus quem disse: quem me viu, viu o Pai. Nós veremos Jesus, nós veremos em Jesus a imagem do Pai. A condição: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. Ou seja, queremos entrar na vida divina, na vida do Pai, passamos por Jesus. Conhecendo Ele, conheceremos o Pai. E a advertência: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Nós também já refletimos sobre isso, é justamente o sentido de que nós temos uma missão para continuar a obra de Jesus. E temos um tempo e espaço maiores do que aquele que Jesus fez. Não podemos ficar de braços cruzados. E agora no treinamento, façamos uma oração, peçamos ao Senhor a sua graça, a sua bênção e luz sobre nós. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua presença neste mundo nos revela o Pai, nos faz participar da vida divina e compreender
o seu plano de amor e de salvação. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a guardar e praticar a Tua palavra. Dá-nos o Teu Espírito Santo, esta unção, este sopro de vida, para que realmente nossa fé seja grande, verdadeira e ativa. Dá-nos, Senhor, o Teu Santo Espírito e impulsiona-nos para continuar a Tua obra e a Tua missão. Escuta hoje, Senhor, a nossa oração. Venha o nosso socorro com a vossa graça e faze de nós instrumentos do Teu reino. Que assim seja. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto, dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.